E vocês, como vocês estão? Cansado também. Estamos. Bom, gente, aparentemente aconteceu, a Michelle teve um problema pessoal, enfim, e aí, no caso, não, a única mudança que vai acontecer no momento é que agora vai ser eu, e aí a ideia é eu liberar vocês mais cedo, tá? Que aí, como a minha aula era para ser a última, ela não vai conseguir dar aula dela hoje, eu só vou antecipar e eu libero vocês mais cedo, tá? Aliás, a ideia de hoje eu acho que é a gente continuar um pouco o que eu já estava falando com vocês. Vocês me ouvem bem, inclusive? Tá de boa o áudio? Sim. Tá, valeu. Na verdade, eu acho que a ideia de hoje é a gente continuar um pouco o que eu já tinha introduzido para vocês na semana passada, né? Na questão do romantismo, que a gente começou a ler o Iracema, e aí a gente vai terminar hoje. Acho que é isso, vou fazer uma recapitulação. Acho que a aula de hoje espero que seja mais tranquila, porque a gente só vai encerrar uma coisa que a gente já tinha começado, enfim. Mas não sei se alguém quiser começar a recapitulação para mim, se alguém esqueceu algum ponto, ou não estava na aula na semana passada, a gente pode ir passando aqui como vocês preferirem. Alguém também quiser falar o que lembra da semana passada, enquanto eu vou pegando aqui o livro. É literatura, né? Literatura. Tá bom, peraí. Eu acho que eu posso mostrar. Deixa eu ver se eu consigo carregar isso aqui, porque a minha internet está meio ruim hoje, então deixa eu ver se eu consigo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, então, aproveitando rapidinho, porque eu comentei com vocês na semana passada, para quem não estava, sobre a invenção da prensa, né? E como ela ajudou muito, assim, essa questão de você produzir mais em massa conteúdo informativo, enfim, textual. Foi um videozinho que eu peguei da internet que eu achei bem bacana. Eu acho que, na verdade, ele é bem mais visual para vocês entenderem, assim, na prática, como funciona essa questão da prensa. Eu vou deixar um vídeo para vocês. Eu vou deixar um para vocês no chat, mas não é o mesmo que eu vou apresentar, porque na verdade esse no chat, ele é em inglês, ele não está legendado, então acho que talvez não seja todo mundo que entenda, e eu acho que a legenda do YouTube é meio zoada. Mas eu vou mostrar esse aqui para vocês, que ele está em português, ele também é mais rápido, mas caso alguém queira assistir o outro, que eu deixei aí no chat, fique à vontade. Hoje vivemos em um mundo... Dá para ouvir o som? Sim. Beleza. Hoje vivemos em um mundo rodeado de letras impressas e digitais. Mas você já parou para pensar em como era o mundo antes da criação da prensa por Gutenberg? Os poucos e caros livros do século XV eram escritos à mão por monges copistas, um trabalho árduo e extremamente elaborado, que levava meses para ser concluído e contribuía para que os preços desses livros fossem absurdamente caros. Diante dessa dificuldade, Gutenberg teve uma ideia. Ele fabricou várias letras individuais que pudessem ser arranjadas e rearranjadas de diversas maneiras. Esta sequência era inserida na prensa e preenchida por uma aplicação de tinta a óleo. O papel, ou pergaminho, era posto em cima desses caracteres e depois prensados pela máquina. Assim, surgiam os primeiros livros impressos. Um evento tão marcante que mudou a história da humanidade. E aí eu vou mostrar aqui uma foto para vocês. Eu acho que a gente tinha mostrado essa foto na semana passada, mas eu acho que talvez ilustre um pouco mais, né? Mas essa é mais ou menos uma prensa, assim, no formato mais concreto e real, né? Então acho que talvez com o vídeo vocês tenham entendido que antigamente era muito mais difícil nem se falava assim de acessibilidade, mas no sentido de você fazer com que mais pessoas leiam, né? E ainda mais se a gente parar para pensar que antigamente as únicas pessoas que tinham poder de ler e escrever na sociedade europeia era a igreja, né? Então, claro, algumas pessoas mais ricas e tudo mais, mas era muito concentrado na igreja. Então, com a prensa, você tem uma facilidade a mais, né?
E aí, né, abre um parênteses muito grande, e esse é o Gutenberg que inventou a prensa. Que fique muito claro isso, né? Não foi com a prensa que todo mundo na sociedade começou a ter acesso a jornal e essas coisas. Né? Ainda era muito restrito, né? Se a gente parar para pensar, principalmente no Brasil, era uma população completamente analfabeta, né? Então, enfim. Mas é importante a gente saber que com essa tecnologia foi muito mais fácil você fazer jornais, porque vamos pensar como os jornais são feitos. Eles são feitos em produção de massa, né? Por dia, às vezes, numa máquina, você consegue fazer mais de, sei lá, 100 jornais. E às vezes parar para pensar que você tinha que escrever talvez um jornal à mão e agora você tem uma máquina que você consegue fazer isso com maior rapidez. Então, é pensar que até, como eu já comentei na semana passada, né, até a arte e a tecnologia elas são um pouco ligadas, porque com o surgimento de novos aparatos técnicos fica muito mais fácil de você fazer arte, né? Pegando um exemplo assim, mais para vocês entenderem melhor, por exemplo, se a gente pensar no cinema que antigamente você filmava com aqueles rolos, né, que chamava de película, e hoje em dia você filma com digital, que é muito mais prático, você também já percebe como a tecnologia ela ajuda um pouco a arte também. E aí, só recapitulando justamente o que a gente viu na semana passada, quando a gente está falando de romantismo, a gente está falando também dos romances que surgem nos jornais, nos folhetins de jornais, e que foi muito necessária a prensa para poder fazer com que os jornais eles fossem produzidos mais, para que mais pessoas pudessem comprar e que mais pessoas pudessem ler o que está no jornal e você firmar um público, né? Porque os romances, né, por exemplo, o Iracema que a gente está lendo, ele foi publicado no jornal, no folhetim. E aí, novamente, como eu comentei para vocês, não era o livro todo que era publicado no jornal de uma vez, né? Porque você tinha uma estratégia de marketing também na época de você publicar capítulos, né, trechos do livro em cada edição do jornal. Por quê? Porque aí as pessoas compravam mais jornais para continuar lendo aquela história que elas começaram, né? Para elas ficarem mais curiosas, como se fosse acompanhar uma novela mesmo na TV, né? E aí você vai, né, até acumulando dinheiro de certa maneira e você vai firmando um público. Diga, Pedro. Assim, é, esse cara aí é quem mesmo? A Boca do Inferno? Não, Não? esse é o Johannes Gutenberg, foi o homem que inventou a prensa. Ah, eu tinha esquecido dele, que eu pensei no É, Gregório de não, Matos, o quê? não, é que eu só quis mostrar porque o nome da prensa, na verdade, é Prensa de Gutenberg. E ele também foi quem escreveu a Bíblia de Gutenberg, né? Enfim, mas só para vocês saberem mesmo. Mas não é o Gregório, não. A gente já tá bem depois do Gregório. O Gregório já até morreu. Ah, nossa, que desligamento do meu, desculpa. Não, imagina, tranquilo. Inclusive, foi até bom você ter falado isso, porque aí só citando vocês, que acho que é importante também a gente saber mais ou menos essas datas. A gente está mais ou menos agora em 1822, né, que foi quando teve a independência do Brasil. O Iracema ele foi publicado em 1865, então foi meio que nessa época de 1800 o romantismo. O romantismo vai durar muito tempo no Brasil, inclusive, tá? Então, eu sei que às vezes é meio ruim para você essa questão de datas, então eu também vou começar a me atentar um pouco mais. Então, enfim. E aí, eu acho que eu vou entrar propriamente no livro, porque eu acho que a gente já começa a comentar as questões do romantismo também, que eu acho que vai tudo se ligando, mas até aqui tudo bem para todo mundo? Alguém está com alguma dúvida? Tinha no fato da prensa, tinha no fato desse cara que criou a prensa, que eu provavelmente não vou lembrar depois, o romantismo eu vou lembrar, porque é um movimento literário que aborda vários Não. aspectos. E assim, não é nada importante que vocês decorem isso da prensa, tá? É mais uma curiosidade mesmo, então fiquem tranquilos em relação a isso, não vai ser Tá bom, cobrado. tá bom. Bom, então, como eu estava comentando com você semana passada, geralmente quando eu trabalho romantismo, porque o José de Alencar, né, que ele é um. Deixa eu pegar, caçar uma foto dele aqui. O José de Alencar, ele é um autor brasileiro mesmo, né? Ele nasceu no Ceará e ele tem uma trilogia indianista, né? Ele escreveu três livros com a temática indianista, ou seja, com protagonistas indígenas. E aí ele tem o Guarani, ele tem o Birajara, né? E tem o Iracema, que é o mais famoso. Eu lembro que ano passado eu trabalhei o. Eu acho que eu não, ano retrasado, perdão, eu trabalhei o Guarani. Mas eu quis trazer o Iracema esse ano e geralmente eu trago a HQ deles, porque eu acho que fica bem mais visível, assim. O texto não muda, é o mesmo texto do romance, mas tem umas ilustrações bem bacanas. O cara que fez as ilustrações desse, que é o André Leblanc, ele já fez vários HQs brasileiras, ele também acho que já foi supervisor, não, ele foi assistente de alguns quadrinistas da DC. Tem um traço bem parecido, assim, com HQ, tipo, de super-herói americana, enfim. E aí eu tava dando um início para vocês do livro na semana passada, né? Então a gente leu essa primeira parte, né, que muito. Eu acho que eu vou só ler esse começo aqui para vocês para ficar um pouco mais. Ou melhor, peraí.
Eu tinha perguntado para vocês, inclusive, na semana passada, se eu deixar a imagem assim, vocês conseguem ver ou vocês preferem que eu dê zoom? Eu sei que dá para dar zoom pelo celular. Você queria que a gente lesse o texto? Não, eu posso ler para vocês, mas eu só queria saber realmente se vocês estão conseguindo enxergar bem assim ou se vocês querem que eu dê um zoom, tipo assim, a mais. É que dá pra dar. Eu, pelo menos, eu tô pelo computador, então dá pra dar zoom até 200%. Tá. Mas se você aproximar mais um pouquinho. E quem tá pelo celular também tá de boa para dar zoom? Que eu posso deixar em tela cheia. Eu entro pelo meu celular, inclusive. Tá, Aproxima já... só um pouquinho. Oi? Aproxima só mais um pouquinho pro texto. Aham. Peraí. Será que eu consigo aproximar a minha tela para todo mundo e deixar... Não, não consigo. Tá, eu vou aproximar. Tá. Tá melhor assim? Melhorou. Tá. Então começa aqui. O livro não começa exatamente assim, mas eu acho que esse trecho que eu vou ler para vocês é o mais famoso do livro, né? Que, enfim. Então, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talhe de palmeira. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelância que vestia a terra com as primeiras águas. Esse texto ele é bem famoso quando você vai usar esse, né, esse trecho do livro, porque ele representa assim, umas questões muito interessantes do romantismo, né? Tudo isso eu estou só fazendo uma revisão porque a gente já viu na semana passada. Mas quando a gente fala de romantismo, a gente fala de uma leitura muito idealizada, então, consequentemente, acaba sendo talvez uma leitura que, para a gente, que estamos numa época diferente, possa soar um pouco cansativa, um pouco batida, porque você tem muita comparação, né? Então, por exemplo, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que a asa da graúna, né? A graúna é uma árvore e mais longos que seu talho de palmeira, né? Então o cabelo dela era mais longo que uma folha de palmeira, que é uma folha já considerada bem grande. Mais rápida que a ema selvagem, que é um animal. Peraí, que alguém levanta. Alguém. Diga aí. Isso que você mencionou também, acho. Eu não lembro se eu cheguei a mencionar na última aula, mas era de. O romantismo não usa, tipo, figura de linguagem também, tipo. Sim, você pode pensar numa metáfora. É Oi? metáfora. É metáfora. Isso, exatamente. Tem uma aqui que eu preciso confirmar, mas eu vou dar uma olhada daqui a pouco, mas vamos ficar com a metáfora, né? Que é você usar uma comparação, né? Então, o cabelo mais negro que a asa da graúna, né? Então, você pega uma coisa, né? O seu cabelo é tão preto quanto a asa de um pássaro. Então, você tem muita figura de linguagem, né? Então, você tem essa idealização. Você percebe como você conecta elementos da natureza com a personagem, ou seja, você pega, tipo, a ema, que é um animal, a palmeira, que é uma planta, o horizonte que está azulando. Você pega elementos da natureza e você mistura com a personagem. Que o romantismo tem muito isso que eu comentei na semana passada. A natureza não está só ali existindo, né? Ela está em relação com os personagens do romance, né? Tanto que se fala muito que o romance ele trabalha muito com a psicologização dos personagens, né? O que é isso? Tipo, é basicamente ser um personagem complexo. Então a gente lê o livro e a gente sabe o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo, quais são os dilemas dele, quais são os confrontos que ele tem consigo mesmo. Então você tem um detalhamento maior, digamos assim, dos personagens. Eu acho que assim, para resumir o que eu estou tentando dizer, é que são personagens mais complexos. Tudo bem até aqui, fazendo essa revisão? Tá. E aí, novamente, você tem uma linguagem muito amorosa, então, geralmente, são histórias de amor, são histórias de pessoas que estão terrivelmente apaixonadas. Às vezes as pessoas estão tão apaixonadas que elas podem até ter o desejo de morrer para não se sentirem tão apaixonadas, né? E aí vai ter uma vertente do romantismo que é um pouco mais gótica, que vai ser um pouco mais de terror e tudo mais, enfim. Me lembra a Noiva e o Cadáver. Eu acho que o Noiva Cadáver ele entra num romance mais gótico, que não tá errado no que você disse. É um romantismo, só que ele é um pouco mais voltado para essa questão da morte, do gótico, do satânico, sabe? Tem uma vertente do romantismo, assim. É,
Acho que eu misturei um pouco as coisas, mas tá bom. Não, eu não acho que. Eu acho que o que você está falando tá certíssimo, assim. Eu só quis mostrar para você que é romantismo, mas o Iracema, por exemplo, ele não flerta muito com essa questão. Tem um pouco. A gente vai ver um pouco essa questão da morte no livro, mas só quis dizer para você que é como se fosse uma vertente, sabe? É como se fosse um braço do romantismo, entendeu? Mas o que você disse está absolutamente certo. Você vai ter, tipo, vários romances do romantismo mesmo que tem essa questão da morte e que são influenciados até hoje, né? Tipo, muita coisa que a gente consome hoje ainda, por exemplo, é do romantismo. Eu li um trabalho que alguém fez uma vez que relaciona o Crepúsculo né, o da Bella, do Edward dos vampiros, com o romantismo e tem, tipo, super a ver. Mas tá certíssimo. Então, assim, resumindo a história, porque, novamente, eu acho que o foda de trabalhar romantismo é porque acaba que são livros muito grandes, isso é uma coisa que eu comentei também. O normal de qualquer romance é você ter de 100 páginas para cima, coisa de tipo 130, às vezes 200. Eu já vi romance de 300 páginas. O Iracema, agora eu não vou lembrar com quanta certeza. O Iracema eu sei que ele é um pouco menor, ele não é tipo tão grande assim, eu acho que ele é coisa de 100 páginas. Mas você, tipo, tem romances bem grandes, assim. Eu já vi romance até de 400, enfim, é bem difícil, mas tem. E aí, a história que eu estava passando para vocês na semana passada, fazendo mais um resumo, é que é uma história de amor, né? Então você tem uma mulher indígena chamada Iracema, que é engraçado a gente pensar que Iracema é um anagrama para América. Se você pegar as palavras Iracema e América, são as mesmas letras, só que reordenadas numa frase. Então você já tem um sentido de que a Iracema ela representa a América. E o personagem que ela se apaixona no romance é o Martim, que ele é um português branco, né? Ele não nasceu no Brasil, ele é europeu, simboliza a Europa. E o Martim é um nome, né? Mas é uma palavra em latim que significa Marte, né? Uma coisa assim de, como eu posso dizer, de guerreiro, né? Uma coisa de Marte, de uma pessoa que se entrega na luta. Então você já tem um pouco essa ideia de que ele vai, e ele é um guerreiro ao longo do livro. Só que, e aí é isso, né? E aí eles se conhecem, né? Aqui nesse primeiro capítulo, ela quase atira uma flecha nele, e aí ele fala que tá perdido pela floresta, e ela acha estranho porque ele sabe falar a língua indígena, né? Ele não sabe conversar normal com ela. E a Iracema faz parte da tribo dos Tabajaras, e ela fala que vai levar ele para Araquém, que é o pai dela. E aí, dando uma pincelada bem rápida no livro, o livro justamente conta essa história de amor, mas o livro também não é só sobre isso, porque o romance, ele geralmente tende a ser um pouco mais complexo, como eu comentei com vocês. Então, enfim, a Iracema, ela faz parte da tribo dos Tabajaras, que é uma tribo que está em... Eu tô aqui... que tá sempre em conflito com uma outra tribo, que é a tribo dos Potiguaras, que são, no caso, tipo, os vilões, assim, por exemplo, né? Porque o romance, a gente também sempre tá falando de vilões. Né? Sempre vai ter um vilão, alguém malvado, enfim. E aí eu vou acabar pulando aqui algumas partes para vocês, mas, por exemplo, deixa eu... Será que eu consigo dar zoom assim? Não, deixa eu sair da tela, perdão. E aí eu vou só ler essa parte aqui para vocês. Entretanto, o maior chefe da nação Tabajara... Ai, peraí, meu Deus, ficou preto aqui tudo. Tá, voltou. Entretanto, o maior chefe da nação Tabajara, Irapuã, descera do alto da serra do Ibiapaba para levar as tribos do sertão contra o inimigo Potiguara. Ainda a sombra cobre a terra quando a boré retroa pela amplidão do vale. Travam das armas os rápidos guerreiros e correm ao campo. Na vasta ocara circular, Irapuã solta o grito de guerra. Tupã deu à nação tabajara a guarda das terras e dos ipus onde cresce a maniva e o algodão. Ao bárbaro Potiguara deu as areias do mar e as secas terras sem florestas. Já os emboabas ameaçam os nossos campos, aliados aos fracos potiguaras. Faremos como a pomba que se encolhe em seu ninho quando a serpente se enrosca pelos galhos. Então você já percebe que tem um conflito ali de vários povos. Tem umas palavras que realmente são confusas que eu vou ir mostrando aqui para vocês.
Mas é basicamente isso, né? Então você vai ter duas tribos que elas estão ali em constante guerra. E aí Boré, por exemplo, aqui, ainda na sombra cobre a terra, quando Boré a gente está falando de... É uma trombeta, Boré. Então, quando uma trombeta retoa pelo vale, ele basicamente está dizendo, por exemplo. Só que um plot twist muito interessante desse livro é que o Martim ele faz parte da tribo inimiga da Iracema, né? Então, uma coisa meio Romeu e Julieta também, né? De você ser de tribos diferentes. E aí... desculpa, estava aparecendo isso na tela, eu acabei esquecendo de tirar. Mas é isso, assim, nessa primeira parte do livro. Eita, tem gato brigando aqui. E aí eu vou descer para... Eu fui marcando, assim, as partes que eu acho que é mais importante vocês saberem do livro, que é para mais entender, assim, a mensagem mesmo. E aí tem um outro elemento muito interessante no livro, eu vou dar um aqui para vocês, que aqui está falando. Avança, filha de Araquém nas trevas, para e escuta. O grito da gaivota terceira vez ressoa a seu ouvido. Vai direto ao lugar de onde partiu. Chega à borda de um lago, seu olhar investiga a escuridão, e nada do que vê a busca. A voz maviosa débil, como sussurro de cólibre, murmura. Guerreiro Poti, teu irmão branco te chama pela boca de Iracema. E aí vai ter esse personagem aqui, que é o Poti, que ele é basicamente... Assim, eu acho que falando em bom português, sabe quando... Sabe aquele filme, o filme da Marvel, que, tipo assim, o protagonista é branco e ele tem sempre o melhor amigo preto? Isso tem todos os filmes da Marvel, tipo, o melhor amigo do Capitão América é o Sam, que agora é o novo Capitão América, o melhor amigo do Homem de Ferro era o Máquina de Combate, que também é preto, o melhor amigo do Doutor Estranho é o Barão Mordo, que também é preto. Enfim, é só para vocês entenderem que, tipo assim, a função do Poti no livro é ser o melhor amigo não branco do Martin, né? É literalmente a função dele. E aí o Poti, em diversos momentos do livro, ele literalmente fala que ele é submisso ao Martin, ele fala que renuncia toda a vida dele para ficar com o Martin, só que não é num sentido homoafetivo, tá, gente? Tipo assim, de que ele era apaixonado pelo Martin. Não, é que ele literalmente era uma amizade muito forte entre os dois. Pelo menos o livro não dá a entender no momento de que é um interesse homossexual ali, ou romântico, enfim. Mas é mais uma questão de devoção mesmo, né? Deles serem amigos. Isso tem uma interpretação muito no sentido de como os povos indígenas eles se submetem também, de certa maneira, a própria identidade deles para fazer parte de uma identidade mais europeia / brasileira, né? Porque tem uma diferença entre você ter uma identidade indígena e você ter uma identidade brasileira, né? São coisas diferentes. E aí o Poti, em uma certa parte do livro, ele até pede que o Martim ele renuncie, tipo, todos os traços europeus dele e virar um indígena de verdade, digamos assim, para ele mudar de nome e tudo mais. E o Martim acaba passando por esse ritual, mas ele não muda de nome, ou seja, também tem uma interpretação de que os portugueses, por mais abrasileirados que eles tentaram ficar no nosso território, eles nunca deixaram de ser portugueses, né, pessoas que vieram da Europa. E aí o Poti é justamente aquele bom amigo que corre todos os riscos, né, necessários para salvar a vida do seu irmão, né, que ele chama de irmão. E aí... Diga aí. Desculpa. É que quando você tava falando, eu tava lendo aqui, e realmente parece mesmo que é uma ideia de laço de irmão mesmo, um irmão que quer proteger o outro, sabe? Eu também não senti muito essa vibe de ser um relacionamento homoafetivo, não. Mas eu acho interessante a forma como foi desenvolvido. Não, total, tipo, eu só quis mostrar para vocês mesmo que... Desculpa, eu só quis mostrar para vocês mesmo que talvez eu tenha começado a falar com umas palavras que dê a entender, mas que realmente não tem, né? Tipo, aqui, por exemplo, se foi Martim que te mandou, pois sabe que tu sabes o nome de Poti, seu irmão na guerra, torna ele, diz que Poti é chegado para o salvar. Então você percebe que é realmente uma questão de amizade mesmo, né? De uma questão de um chamar o outro de irmão. Eu só quis deixar um pouco mais claro para vocês. E aí, enfim, uma parte do livro que também é muito importante vocês saberem que já complementa o começo, né, que a Iracema é a virgem nos lábios de mel, é que o Martim, já no começo do livro, ele se apaixona pela Iracema. Só que ele não pode casar nem namorar com ela, primeiro porque ela é virgem, né, então meio que tem a ideia de só depois do casamento,
E também porque a Iracema, ela era um papel muito importante na tribo deles, porque tem uma parte do livro que vai dizer que ela tem um segredo, assim, né? Ela tem um segredo que ninguém sabe. E que segredo é esse? A Iracema, ela tem um segredo que ela produz um vinho, né? Um vinho chamado vinho da Jurema, que nada mais nada menos é que uma bebida alucinógena, né? Que você toma e aí você tem uma série de efeitos, e ela era a única pessoa que sabia fazer essa bebida, então ela era uma peça importante na tribo, ou seja, ela não poderia ser uma mulher de família, digamos assim. E aí tem um momento do livro em que a Iracema dá essa bebida pro Martim, né? E eles acabam ficando, basicamente. Né? Só que o livro, ele dá a entender que foi tudo um sonho, pelo menos na perspectiva. Por exemplo, essa parte aqui do livro. Deixa eu ler aqui para vocês. Então, cingindo-a com os braços, beijou a esposa. E aí o Poti fala, a felicidade do mancebo, né? Quando a gente está falando de mancebo, se eu não me engano, mancebo significa casamento, mas deixa eu confirmar aqui para vocês. Ah, não, perdão. Mancebo, na verdade, é uma pessoa jovem que está se preparando para o casamento, mas é uma pessoa jovem. Então, a felicidade da pessoa jovem é a esposa e o amigo. E olha como o Potis coloca, tipo, de novo, né, nessa condição de ser o amigo dele, né? A felicidade do Martim é ter ela e ter ele. O guerreiro sem a esposa é como a árvore sem flores. Sem amigo é como a árvore solitária. A felicidade do varão é a prole. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos. E aí tem um momento do livro que eles acabam. Pro Martim, ele tava só tipo assim, ele tava sonhando, né? Como é que é a palavra relacionada a alucinógeno? Alucinação? Isso, exatamente, obrigado. Ele tava alucinando, é isso, o verbo. Ele tava, na cabeça dele, ele tava alucinando que ele tava ficando com a Iracema, mas foi tudo real. Eles acabam, de fato, tendo uma relação sexual. A Iracema fica grávida. E aí, em um momento do livro, nasce o filho deles, né? Que é a jovem mãe orgulhosa de tanta aventura tomou o tenro do filho nos braços e com ele arrojou-se às águas límpidas do rio. Depois suspendeu, aleitou e envolveu com seus braços cheios de tristeza e amor. E ela fala, tu és Moacir, nascido de meu sofrimento. Moacir é um nome brasileiro, se forem pesquisar o significado, uma coisa que está relacionada a sofrimento. Né, e aí já diz um pouco essa questão de, né, como ela passou um perrengue para ter essa criança. E o Moacir, ele também uma chave muito importante no livro, porque vamos pensar numa coisa. É um bebê que foi fruto de uma mulher indígena com um homem branco. Então, qual vocês acham que seria, por exemplo, a etnia ou a raça, digamos assim, dessa criança? Uma mistura dos dois? Exatamente. Aí você está no caminho certo, uma mistura. E o que a gente já falou sobre mistura aqui, né? Nas outras aulas. A gente falou no barroco bastante. A gente falou de mistura. Não. Pior que eu não lembro. Seria tipo seria algo ruim? Também. Mas aí, aliás, com certeza, né? A miscigenação ela era vista com olhos muito ruins. Aliás, essa é a palavra, né? É miscigenação. Tá. E aí é basicamente isso, né? O Moacir ele vai ser representado como a primeira criança miscigenada. Ele é o primeiro brasileiro, de fato. Porque, tipo assim, português. Lembra que a gente comentou na semana passada que portugueses, né? Você precisava eleger um símbolo brasileiro, que foi o indígena. Né, porque o indígena era o verdadeiro brasileiro. Só que o indígena, ao mesmo tempo que ele era o verdadeiro brasileiro porque ele nasceu aqui na Terra, ele era de um Brasil antes de ser Brasil, né? Ou seja, eles já moravam aqui antes do Brasil ser conhecido como Brasil. Então, o Moacir, o filho dela, vai ficar conhecido como o primeiro brasileiro. Por quê? Porque é uma mistura, é uma miscigenação, né? Que é o que torna o Brasil de fato, né? Essa mistura de raças e etnias. Então, é o primeiro pardo, digamos assim, né? Porque é fruto de duas etnias / raças muito diferentes. E aí você tem essa simbologia, né, que ele traz no livro. Porque lembra que eu comentei com vocês na semana passada que também a principal ideia do romantismo é você construir uma nação. Você precisa construir uma narrativa, uma história. Né? Então você vai criar o José de Alencar tinha muito isso nos livros dele, de você
do bebê nascer no final do filme representando alguma coisa. No livro do Guarani, por exemplo, nasce um bebê no final do livro. Não, nasce bebê não, é em outro livro. Mas no final do Guarani, eu não queria dar spoiler, né? Mas você tem meio que uma metáfora ali pro dilúvio, porque tem uma parte da região ali do livro que se passa que é completamente destruída por uma chuva, que leva e destrói tudo e renasce um novo ambiente no lugar, né? E você tem uma metáfora de que tudo que era antes do Brasil foi destruído para que um novo Brasil surge. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que a ideia que a gente tem que pensar é que esses livros, eles queriam construir uma narrativa, uma história para o Brasil, né? Como eu falei para vocês na semana passada, o Brasil ele tinha acabado de se tornar independente. Então você precisava construir uma cultura daqui, uma história. E esses livros ajudaram muito para você construir essa narrativa, assim, esse mito do Brasil, sabe? Tudo isso é extremamente ficcional, sabe? Mas é importante para você construir uma narrativa. Eu não sei se ficou claro isso exatamente para vocês. Dá pra. Eu já vi histórias que retratam o bebê como se fosse. E tem um bebê no final, que retratam o bebê como se fosse algo novo, uma coisa nova, Exatamente. surgimento de Perfeito. uma coisa nova. Você lembra de algum filme que traz esse exemplo? Tô te perguntando que eu também. Eu não lembro de filme, mas eu lembro de um jogo. Diz aí. Acho que é Shadows of Colossus, que é um jogo que no final o protagonista ele meio que morre, se eu não me engano. Mas ele reencarna como se fosse um bebê e fica pra, tipo, meio que dar a entender que ele não morreu. Ele pode recomeçar, como se fosse algo novo. Mas tem essa simbologia. Eu percebi que é uma forma. Uma coisa nova. Não, é basicamente isso. Eu acho que você ter elucidado, exemplificado isso com o jogo é muito mais claro de você entender. Até porque já é um spoiler do livro, tá? A gente vai acabar lendo, né? Porque eu vou deixar com vocês, mas a Iracema morre no final, tá? Então, é basicamente isso. Então, Nossa. eu vou ler a última parte aqui para vocês, e aí a gente encerra assim meio que o livro no geral. Então, tá compartilhando, né? Tá. A triste esposa, a mãe, só abriu os olhos ouvindo a voz amada. É porque, só contextualizando para vocês, chega uma hora do livro, o bebê nasce e o Martim volta para Portugal e deixa a Iracema sozinha com o bebê. É basicamente isso. E aí, muito tempo depois, ele volta. Muito tempo depois, eu digo anos, tá? Ele volta para reencontrar a Iracema e aí se passa o final do livro agora. E a Iracema já estava muito fraca. A Iracema, ela basicamente meio que morre de desgosto, né? Uma coisa meio Star Wars, quando a mãe do Luke Skywalker literalmente fala no filme que ela morre de desgosto. Eu acho isso muito bom, mas enfim. A triste esposa e mãe só abriu os olhos ouvindo a voz amada. Com esforço grande, pôde erguer o filho nos braços e apresentá-lo ao pai, que o odiava estático em seu amor. E aí ela fala para ele: recebe o filho de teu sangue. Era tempo, meus seus ingratos já não tinham alimento para dar-lhe, ou seja, ela já estava muito fraca. E aí, pousando a criança nos braços paternos, a desventura da mãe desfaleceu como a jetica, que lhe arrancavam o bulbo. E aí, só para contextualizar para vocês, jetica é basicamente um nome para batata doce, tá? Então, ela faleceu como uma batata doce que é arrancada da terra. Olha a metáfora aí para a natureza, e olha a metáfora exagerada, né? Você comparar a morte dela com uma de uma batata doce. Então, é uma coisa muito melancólica, muito romântica, enfim. O esposo, então, viu como a dor que tinha consumido seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela, como perfume na flor caída do manacá. Então, percebe como tem uma coisa até meio de morte, né? Tipo assim, ela já morreu, mas o corpo dela continua bonito, né? E manacá é uma flor, é uma florzinha roxa, só para elucidar para vocês, uma flor roxa. Então, é basicamente para vocês perceberem até como ela morreu e você ainda tem essa idealização do corpo dela, sabe? Ela já tá morta nos braços dele. E é aqui em cima. Iracema não se ergueu mais da rede onde pousaram os braços aflitos de Martim. E aí ela fala: enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre seus cabelos. E aí, né, o doce lábio emudeceu para sempre.
O último lampejo despediu-se dos olhos baços. O camocim que recebeu o corpo de Iracema, embebido em resinas odoríferas, foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou no jazigo de sua esposa. A jandaia, né, que é uma planta pousada no olho da palmeira, repetia tristemente: Iracema. Desde então, os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, afastavam-se, com a alma cheia de tristeza, do coqueiro onde cantava a jandaia. Foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro, e os campos onde serpeja o rio. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. E basicamente é isso, então. O Martim, ele pega o filho dele e volta para Portugal e deixa a Iracema lá enterrada. E aí olha só como termina. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Então, olha só como o livro também reforça um pouco essa narrativa, né, de que o Moacir, o bebê, representa uma coisa nova, é o primeiro brasileiro. E aí Poti levanta a taba de seus guerreiros na margem do rio e espera o irmão que lhe prometera voltar, né? Então até o Poti espera ele. E aí, depois de muito tempo, afinal volta Martim. Muitos guerreiros de sua raça acompanham o chefe branco para fundar com ele a Mariri dos cristãos. Caramba, é triste, pô. Agora me deixou triste. Pois é. E Mariri é um tronco de árvore, tá? Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco. Deviam ter ambos um só coração. Jacaúna veio habitar nos campos de Porangaba para estar perto de seu amigo branco. Voltando de novo às terras que foram da sua felicidade e são agora de sua amarga saudade, seu pé sentiu o calor das brancas areias, mas em seu coração derramou-se um fogo que requeimou. Era o fogo das recordações que ardiam como as centelhas sob as cinzas. Só aplacou essa chama quando ele se ajoelhou sobre a terra onde dormia sua esposa Iracema, porque nesse instante seu coração transudou-os, como o tronco do jataí nos ardentes calores, e orvalhou sua tristeza de lágrimas abundantes. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. Então é basicamente esse final do livro. É uma coisa tipo, extremamente melancólica, triste, mas que também representa um novo começo. Tanto que muita gente não sabe, mas quando José de Alencar publicou o livro, o título do livro não era só Iracema. Era Iracema, era a lenda do Ceará, mas era alguma coisa do Ceará. Isso, era Iracema, a lenda do Ceará, ou seja, era uma história que contava não só o surgimento do Brasil em si, né, da nação Brasil, mas como o próprio Ceará. Então é basicamente isso, assim, a ideia do livro. O que eu acho que vocês têm que pegar, assim, porque realmente é muita informação, não acho que vocês precisam decorar o livro, ou né, se alguém ficou curioso para ler, sinta-se à vontade, né, como qualquer leitura que a gente faz. Mas eu acho que o livro foi só para elucidar um pouco como, nesse primeiro momento do romantismo, você estava querendo criar essa narrativa de você formar uma nação, de você tipo pegar pessoas completamente diferentes, você unir elas com um propósito só, sabe? E qual é o propósito que talvez una todo mundo, né? Essa questão da miscigenação, da mistura de raças e tudo mais. E essas características extremamente melancólicas, românticas, figura de linguagem, metáfora, uma coisa extremamente idealizada, super romântica, a relação com a natureza. Eu acho que é meio que isso. Ficou claro para todo mundo? É a Padmé Amidala, eu tinha esquecido o nome dela. Tudo bem, gente? Eu provavelmente não vou ler isso. Então, eu acho que essa é uma das fases mais odiadas pelos estudantes, porque realmente é uma linguagem muito difícil. Não, Eu acho que. não é por causa que a linguagem é difícil, é por causa da história mesmo. Ah, tá. Tá, entendi. Então, sim, talvez algumas pessoas também não queiram ler porque são histórias muito melancólicas. Não, não é que eu não gosto de histórias melancólicas, mas esse tipo aí me deixou triste. É porque eles misturam a imagem com a linguagem e fica uma coisa bem que toca no coração.
que fica triste de ver eu acho que assim, então a gente finaliza alto com o comentário do Pedro que foi perfeito. Se atingiu o coração de alguém, então o romantismo fez o trabalho certo, que era basicamente essa a ideia da escola, né? Que foi o que eu comentei com você na semana passada, né? Eram escritores que estavam muito mais preocupados em ter justamente essa questão assim mesmo de você manter o leitor atento na história, com momentos de clímax, de curiosidade, expectativa e de sentimento, né, principalmente. Então, acho que, enfim, acho que conseguimos atingir o objetivo de hoje. É isso. Eu gostei da aula, e o que me pega no final é essa imagem do... É Martin, né? O nome dele? Sim, Martin. Peraí, deixa eu pegar aqui. A imagem dele na última página, tipo... Ele abaixado no túmulo chorando. Foi o que mais me pegou, eu acho. Geralmente as histórias sempre terminam assim com um tom meio melancólico, e sim, é uma coisa extremamente triste. E eu acho que basicamente tudo no romantismo vai ser assim, é bem difícil. Aliás, a tendência é piorar, né? Porque tem, como eu falei, né, tem uma vertente do romantismo que são histórias mais de morte, até mesmo que flerta com terror, com a questão até satânica, enfim, no sentido literal. Então, que eu geralmente pulo essa aula, mas se vocês quiserem eu posso trazer para vocês na semana que vem uma literatura gótica, não sei o que vocês acham. Pode ser. Não sei também o que as outras pessoas também acharam. Quem também não gostou, gente, sinta-se à vontade, tá? Tipo, o que vocês acharam também. Bom, se você tiver a fim de trazer essas outras histórias, pode trazer. Eu acho que é interessante ter uma noção de histórias assim, já que eu não consumo tanto desse gênero. Mas obrigado pela aula, tá, Isaac? Você tá com o microfone... Foi mal. Tá, o Eduardo está falando que essa história da Hora Viva na escola no passado. Eu vi essa história na escola também, só que eu confesso que na época que eu li eu não me interessei muito. E sobre isso que você falou, que é o que eu tava falando que eu não tá mutado, eu geralmente trago o Noite na Taverna pra gente ler. Eu acho ele bacana. A gente pode até pensar, porque assim, o Noite na Taverna, ele é um livro de terror, basicamente, né? Um terror meio brasileiro. E geralmente quando eu faço, é porque assim, são várias histórias independentes dentro do livro. Então você pode ler o livro da maneira que você achar melhor, porque não tem uma ordem cronológica. Então eu tô pensando aqui, a gente pode ler juntos a história semana que vem, se vocês quiserem, mas se todo mundo concordar também, a gente pode dividir em grupos e eu deixo uma história com cada um para ler. É um livro bem bacana, eu gosto de trabalhar à noite na taverna. Mas também tem um. Esse poema eu trabalhei com. Não sei, acho que não sei se tinha alguém do Comé aqui ano passado, mas ano passado eu trabalhei o Orgia dos Duendes, do Bernardo Guimarães, que é bem interessante também. O nome em si ele já é bem chamativo, né? Então. Enfim, mas se vocês gostaram, então eu posso trazer na semana que vem. O cronograma estava diferente, mas eu posso mudar aqui agora. Então, porque na verdade na semana que vem a gente ia já entrar na última fase do romantismo, que é uma coisa mais abolicionista, né? Que é uma literatura mais voltada para a abolição da escravidão, mas eu acho legal a gente falar da literatura gótica, se interessa a vocês. Então, estou mudando aqui, a gente vai falar sobre isso semana que vem, por decisão de vocês. Por mim, pode ser. Então, gente, eu acho que é basicamente isso, assim. Então, eu agradeço por vocês terem feito essa sugestão. Então, semana que vem a gente vai trazer uma aula diferente. Espero que vocês gostem. E no mais, eu acho que é isso. Então, estamos todo mundo liberado, assim, né? Pode até se o Jorge quiser parar a gravação, inclusive. Mas então não vai ter a última aula, então eu estou liberando vocês.